Depois de 5 dias de mistério, versões contraditórias e angústia, o caso do desaparecimento da pequena Ana Beatriz, de apenas 15 dias de nascida, teve um desfecho trágico que nós mostramos ontem ao vivo aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta e vocês acompanharam tudo isso. O corpo da bebê foi encontrado dentro de um armário nos fundos da casa onde morava com a mãe, em Novo Lino. E é para lá que nós vamos ao vivo agora, sem perder tempo, porque o nosso repórter está nesse momento ao vivo, Bruno Protásio, para trazer a movimentação desse dia após a péssima e a terrível notícia de que o corpinho da bebê foi encontrado dentro da casa da família. Bruno Protásio, bom dia. Qual é a movimentação nesse momento? Como é que a cidade amanheceu? Oi, Wilson, bom dia para você, um bom dia para todo mundo que acompanha o Fique Alerta. O clima aqui ainda é de muita tristeza, muitas pessoas sem acreditar no que aconteceu. Nós estamos mais uma vez na rua da casa da família, onde o corpo foi encontrado na parte dos fundos, dentro de um armário onde havia produtos de limpeza. O corpo estava enrolado em uma sacola e aqui todos os vizinhos, familiares que conversaram com a nossa equipe estão chocados. Eu conversei com muitas pessoas nessa região aqui, porque a casa ao lado é do tio do pai da Ana Beatriz. Os vizinhos todos se conhecem. Na parte de trás tem familiares também da mãe da Ana Beatriz, que moram nessa região. A Eduarda, ela cresceu aqui, pelo que me falaram, assim como o Jaelson, que é o pai da Ana Beatriz. Do outro lado do povoado, do outro lado da BR, existem outras residências que são da família também, do pai da Ana Beatriz, da bebê recém-nascida. E todo mundo aqui se conhece. Os vizinhos são próximos. Ontem, no momento em que aconteceu o fato do corpo ser encontrado aqui, uma mulher desmaiou, passou muito mal. E aí eu fui saber aqui dos vizinhos se ela era familiar, quem era essa mulher. Ela é uma vizinha que conhece as pessoas aqui, então todos se envolveram emocionalmente de uma forma muito grande. Primeiro com a notícia da sexta-feira passada, do possível sequestro aqui às margens da BR, às margens da rodovia. Depois foram também ficando cada vez mais ansiosos com as mudanças de versões apresentadas pela Eduarda Silva de Oliveira, a mãe da Ana Beatriz, até que ontem teve esse desfecho muito trágico. Então o clima hoje aqui em Novo Lino, no povoado Eusébio, é esse. A movimentação, olha só, é muito menor do que a dos outros dias. Eu conversei aqui com familiares, com amigos, com vizinhos, que estão ainda tentando digerir toda a informação, tudo o que aconteceu ontem. Foi um momento de muita revolta, inclusive, de pessoas que queriam, depois que a Eduarda saiu daqui passando mal em uma ambulância, apedrejar a viatura que saiu por aqui, a ambulância que saiu para o posto de saúde. Mas hoje o clima já foi mais tranquilo, apesar de muita tristeza. E logo cedo, por volta das 6 horas da manhã, quando a nossa equipe já estava aqui na cidade, o pai da Ana Beatriz, o Jaelson, veio de lá, do outro lado da rua, da casa de um tio dele, onde ele passou a noite, e veio até a residência, que fica mais à frente aqui e estava trancada com um cadeado. Um detalhe que chamou a atenção é que ele já chegou aqui muito emocionado, chorando, com passos lentos caminhando até a casa, para poder entrar e pegar alguns objetos e acompanhado também de outros familiares. Nós vamos ver agora os detalhes desse momento na matéria que a gente fez logo cedo aqui em frente à residência, mais uma vez na cidade de Novo Lino. Vamos ver. Esta imagem emociona. O pai da Ana Beatriz dentro do carro, olhando para a manta da filha, que ele nem chegou a conhecer. Esse momento foi ontem à tarde. Mas nesta manhã, ele voltou até a casa onde o corpo da bebê foi encontrado e estava com a mesma manta nos ombros. Abalado, Jaelson recebeu o carinho de amigos e vizinhos. Saiu da casa chorando e foi amparado pelo tio. Eu vim conversar com ele agora há pouco, ele estava ali chorando, dei meus pêsames a ele, falei para ele que a gente estava sentindo muito a perca,
Infelizmente não conseguiu conhecer a própria filha. E tá inconsolável, inconsolável. O sobrinho está muito abalado, né? Porque não é para menos. Não chegou a conhecer ela. E realmente ele estava muito empolgado para ver ela, sabe? Pegar, dar carinho. Eu não sei realmente o que passa na cabeça de uma mãe dessa. Eu estou indignada com tudo isso. O movimento em frente à residência foi apenas de parentes e vizinhos pela manhã. Região onde todos se conhecem. Por aqui, o clima é de revolta e espanto com o desfecho do caso. A gente está muito abalado e a gente não esperava por isso. É um sentimento que não tem explicação, sabe? Um ser humano fazer uma coisa dessa. Eu sou mãe de 2 filhos e eu estou sentindo muito porque foi uma bebê. Eu acho que o mundo precisa mais de amor, sabe? Eu acho que uma mãe disso não é mãe. Para mim não é mãe. Uma mãe que faz isso não é mãe. Para mim ela não é doida, ela não é nada. Eu só quero justiça. Não consegui dormir. A gente fica até sem palavras. A gente não quer acreditar que a própria mãe tenha feito isso, mas a gente tá, não só eu, como o pessoal aqui tá tudo abalado. Esse é o clima no momento na cidade, familiares, amigos, e que tiveram um desfecho depois de 5 dias. Começou na sexta-feira passada com a versão de que a menina teria sido sequestrada aqui às margens da rodovia, mas depois que a polícia começou a fazer a investigação, conseguiu elementos que comprovaram que não houve nenhum tipo de sequestro. E aí chamaram a mãe novamente e ela deu outras versões. Ao todo, ela chegou a apresentar pelo menos 5 versões. Apresentou outras também quando o caso veio à tona da possível morte do bebê e que ela teria o envolvimento. A repórter Mônica Hermílio acompanhou de perto esse desfecho com a coletiva dos delegados responsáveis pela investigação, trazendo os esclarecimentos logo após terem encontrado o corpo aqui na residência da família. Vamos ver. Depois da confirmação da morte da pequena Ana, de apenas 15 dias de vida, os questionamentos eram muitos. Como ela foi morta e onde o corpo estava antes de aparecer na casa da mãe? Já que, segundo o Corpo de Bombeiros, que realizaram buscas com a ajuda de cães farejadores, inclusive na casa e no armário onde a bebê foi encontrada, tudo havia sido vasculhado. Eu fiquei muito surpreso, porque no lugar que foi encontrada a criança, eu mesmo, com a minha equipe, nós estávamos lá. O doutor Igor, testemunho, estávamos lá, passamos o dia todo vasculhando ali. E naquele local onde a criança estava, eu verifiquei, o nosso sargento verificou também com a cadela. E não encontramos nada, nada, em momento nenhum, tinha corpo, tinha cheiro, nada. Entendeu, pessoal? Esse é o que eu estou falando, com a minha experiência. Eu tenho 34 anos de serviço, Corpo Bombeiro Militar, já trabalhei muito, já passei por muitas ocasiões dessa. E nunca vi um negócio desse, porque eu estava lá no momento. A criança está com 4 dias, enquanto nós estamos narrando aí o tenente Ascânio falando sobre a questão da varredura feita na casa, que não foi encontrado o corpo onde estava o local, depois foi encontrada a criança, nós estamos nesse quadro pequeno aqui, na sua telinha, com os 2 advogados de defesa que estão chegando nesse exato momento lá no fórum, né, para a audiência de custódia. Nós vamos continuar também acompanhando esse par e passo também. A qualquer momento nós vamos atualizar. Vamos voltar ao VT para que vocês entendam todos os detalhes do que disseram os delegados e também a segurança pública. Se reuniram em uma coletiva de imprensa após o corpo da bebê ser periciado e liberado para o IML. O corpo de Ana Beatriz foi encontrado no final da manhã desta terça-feira dentro de um armário nos fundos da casa. A bebê estava enrolada em uma sacola coberta com lençol. Após a polícia ser acionada, Eduarda, a mãe da criança, apresentou mais 2 versões diferentes, agora para a morte da menina. Primeiro, ela contou outra versão fantasiosa de que teria dado à criança.
Diante disso, nós nos animamos em saber para quem ela teria dado a criança e pouco tempo depois ela viu que essa versão não iria se sustentar também, porque o pessoal estava fazendo buscas lá próximo à residência dela e ela resolveu contar e confessar o fato. Inicialmente ela começou dizendo que estava amamentando a criança teria tido um engasgo e ela teria tentado reanimar a criança e não teria conseguido. Posteriormente, ela mudou a versão, dizendo que ela se confessou aqui para o Dr. Paulo Cerqueira, que é o delegado regional de Novo Lino, afirmando que a criança já fazia 2 noites que não dormia, estava chorando bastante porque estava com a barriga inchada e ela reclamava que tinha som alto lá por conta de um bar que praticamente em frente à sua casa, na lateral e em frente à sua casa, com o barulho do bar e a criança não parando de chorar. Ela não aguentava mais aquela situação, teria pego o travesseiro da criança e teria realizado a asfixia, matando a criança asfixiada. Em uma das versões, a menina teria sido morta por asfixia intencional. Pela versão que ela apresentou ao Dr. Paulo aqui, o delegado regional, ela teria asfixiado com dolo, né? Com dolo de matar. Agora sim, foram conversas informais, né? Vamos interrogá-la oficialmente ao lado do seu advogado e vamos ver o que é que ela vai falar. Né? Em volta do corpo da criança foram encontrados vários produtos de limpeza. Os materiais de limpeza que estavam em torno ali, sabão em pó, água sanitária, isso podem ajudar a ocultar desse cheiro? Existe essa possibilidade, né? Situações que podem diminuir tudo, mas tudo isso vai ser, vamos dizer, tudo isso, todas essas perguntas, a gente pode responder também a questão de quesitos. A situação isso pode ser respondido no nosso pericial. Independente de como Ana Beatriz morreu, outros crimes foram cometidos. Por isso, a prisão da mãe foi em flagrante, apesar de tantos dias da morte terem passado. A questão da ocultação do cadáver é um crime permanente. Enquanto o cadáver estiver sendo ocultado, o crime está ocorrendo. Então, o autor, independente da localização que ele se encontra, ele está praticando aquele crime, que é um crime que a justiça ainda não conseguiu desvendar a polícia não conseguiu desvendar a sua localidade. A partir de hoje, que a gente conseguiu, do momento que a gente consegue identificar a localização do corpo, o crime ainda está acontecendo. Por isso que ela está em estado de flagrância em relação a esse crime. E também tem a questão das diligências ininterruptas, que, como eu disse, estamos aqui desde sexta-feira na cidade. Podemos também entender pela flagrância do crime de infanticídio, né? Infanticídio ou homicídio, né? Então, esse foi o desfecho e a explicação da polícia com as versões que foram apresentadas ontem nessa coletiva, após um dia de muita expectativa, um dia muito triste, que aqui na frente da residência havia um cordão de isolamento para o trabalho da perícia e muita correria, no momento em que houve a confirmação de que o corpo estava nos fundos da casa, dentro de um armário, junto a produtos de limpeza. Nós vamos relembrar agora o momento exato que o repórter Alan Garcia estava aqui acompanhando todos esses momentos de muita tensão e apurando as informações, buscando essa confirmação oficial quando o corpo realmente já foi encontrado pela polícia, que chegou acompanhada do advogado da família, que foi até o CISP aqui de Novo Lino, que fica bem próximo, e chamou a polícia para encontrar o corpo nesta região. Vamos ver. Recebemos a informação de que o corpo de Ana Beatriz está escondido dentro da casa, possivelmente dentro de um armário. A população acompanhando tudo isso de perto. A pior notícia que a gente poderia dar sobre esse caso. Passou 2 horas segurando aqui e ela mantém a mesma versão, mas
Em nome de Deus, chegou agora a verdade. Os bombeiros militares entraram para poder já começar a ver a situação do corpo da menina Ana Beatriz. Olha a revolta daqui perto. O advogado da família disse que conversou bastante com a Eduarda para que ela realmente trouxesse a verdade. Porque 5 versões, nenhuma delas contando a verdade, a Ana Beatriz estaria em qualquer lugar, em algum lugar, viva ou morta. Agora saindo, agora está sendo retirada a mãe. Está aí, desmaiada, no corpo, no colo de um bombeiro militar, a mãe da Ana Beatriz. Essa é Eduarda Oliveira, de 22 anos, sendo transferida agora numa ambulância da Prefeitura de Novo Lino. A população começa a chegar perto da ambulância, a tia da menina revoltada querendo chegar perto da ambulância, mas a polícia militar consegue conter. Por uma questão de segurança, a gente vai delimitar um perímetro aqui de segurança para que as pessoas não venham a, com os anos exacerbados, causar um problema maior. Olha lá, as pessoas tentando bloquear a rodovia e os policiais militares tentando controlar os ânimos por aqui. Eu repito, né? Deixa a polícia e a justiça fazerem o trabalho. Não cabe agora a ação de ninguém, de nenhum popular. A polícia agora sinaliza para que os motoristas tenham calma, passem aqui com mais tranquilidade, porque tem ali pedaços de madeira, galhos de árvores, pneus, foram colocados por esses populares aqui na BR-101. Como ela mostrou, foram momentos muito tensos, desde o corpo localizado até a saída da mãe e também o desdobramento antes da coletiva lá no Centro Integrado de Segurança Pública de Novo Lino. E agora a investigação precisa avançar para esclarecer outros pontos. Primeiro, o corpo esteve sempre aqui dentro da casa ou não? Foi levado para algum local e depois colocado aqui novamente. A mãe da Ana Beatriz, a Eduarda, teria agido sozinha ou outra pessoa também participou do crime, da ocultação de cadáver? Agora a polícia vai avançar nessas questões e também tipificar os crimes que ela pode ser indiciada, porque a ocultação de cadáver, isso já é muito claro, mas há uma diferença entre o infanticídio e o homicídio. São duas situações distintas. E eu conversei com um advogado criminalista para entender o que muda em relação aos crimes que estão sendo, neste momento, pontuados pela polícia durante esse trabalho de investigação. A gente vai entender melhor sobre isso agora. Para a polícia, a mãe de Ana Beatriz confessou que matou a bebê por asfixia com um travesseiro. Ela está muito abalada. O crime de infanticídio, como o doutor João Marcelo, é um crime que é cometido logo após o parto, diante de uma situação de influência do estado puerperal. O que é o estado puerperal? São alterações físicas e psicológicas que podem tirar um pouco da realidade dos fatos em relação à mãe. É um crime que tem uma pena menor do que o próprio crime de homicídio, porque o crime seria praticado em situações de alterações psicológicas. Então, a gente constatando isso aqui, como a gente já vem constatando durante todos esses dias, eu acho que o melhor encaminhamento dela, em que pese estar presa, poderia ser para um tratamento psicológico, ficar reclusa. Não é só para tratamento, é ficar reclusa, mas não necessariamente no sistema prisional. Infanticídio e homicídio possuem características e penas diferentes, como explica este advogado criminalista. Quando se fala basicamente em infanticídio, que é o crime do artigo 123 do Código Penal, ele acontece quando a mãe ela mata o próprio filho durante ou logo após o parto, em estado puerperal, ou seja, o próprio parto ele gera uma condição psíquica diferenciada na mulher, que é estimulada e efetivamente mata o seu próprio filho. Essa condição psíquica é chamada estado puerperal, que deve ser comprovada no caso concreto.
O infanticídio, portanto, é uma pena que começa com 2 e pode chegar até 6 anos. Esse é um crime. O outro crime em que pode ser acusado é o crime de homicídio. E pelo que eu vi nas reportagens, o motivo do crime teria sido o fato da criança estar chorando muito. E é um motivo fútil, né? É um motivo fútil, é uma hipótese de qualificadora que transforma, portanto, o fato em homicídio qualificado. Além disso, diz que a mãe matou o filho mediante asfixia com travesseiro. A asfixia é uma segunda qualificadora. E terceiro, de acordo com a idade, pode ser até observado se o recurso que levou à morte da vítima tornava impossível a sua resistência, pela idade especialmente. Então é possível enquadrar o fato como um crime de homicídio com 3 qualificadoras. Homicídio qualificado, então, com 3 qualificadoras. A pena, então, do homicídio é de 12 até 30 anos de reclusão, né? Outro crime cometido foi a ocultação de cadáver. Que acontece quando alguém, basicamente, ele subtrai, destrói, ou, nesse caso, ele oculta um cadáver ou parte dele. Ou seja, pelo que se observa nas investigações, o que falou a equipe da Polícia Civil e da Segurança Pública de Alagoas, após a mãe matar a própria filha mediante asfixia, ele escondeu o corpo. E o esconder o corpo representa um crime de ocultação de cadáver. Então, estamos num caso em que há um crime de infanticídio ou de homicídio qualificado, mais o crime de ocultação de cadáver, com pena que começa com 1 e acaba com 3 anos, mais aplicação de uma multa. Este perito em psiquiatria forense chama a atenção para a conduta da mãe de Ana Beatriz durante as investigações. Dissimula, depois conta que não foi isso, mas não tem nenhum tipo de remorso, de ressonância afetiva com a gravidade do ato que praticou. Praticamente inexiste um sentimento de piedade, de compaixão, de altruísmo, mesmo que a criança com choro tenha irritado ela. E se tivesse sido exatamente naquele momento que ela pega como se fosse um estreitamento de consciência, pega, mata e acontece tudo aquilo como se não enxergasse mais nada pela frente, quando volta à realidade, digamos assim, quando sai desse estreitamento de consciência, tem um remorso, um arrependimento imenso e muitas vezes até procuram o próprio suicídio, que também não parece ter o caso dela. Ele também analisa a possibilidade dela passar por uma depressão pós-parto. O que chama atenção é a ausência completa de remorso. O deprimido tem remorso. Se ele pratica algo num estado alterado de consciência, quando ele volta, quando ele percebe, ele tem remorso. E ela me parece que não tem. Bom, então agora a gente está entendendo um pouco mais também sobre essas características dos crimes envolvidos, que são investigados. E daqui a pouco, inclusive, os delegados estarão no estúdio do Fique Alerta para trazer todos esses esclarecimentos sobre a investigação e se teremos já novidades. Afinal de contas, a mãe ia ser interrogada mais uma vez. Para finalizar, Wilson, aqui a expectativa da família nesse momento é pelo velório da bebê. Eu tive a informação que o pai saiu daqui, nesse momento eu tinha visto, inclusive, foi logo cedo, lá do outro lado, de onde nós falamos que tem residências da família dele, onde ele passou a noite, e foi acompanhado de familiares para Maceió para fazer a liberação do corpo da Ana Beatriz do Instituto Médico Legal. E aí sim, depois seguiria de volta para Novo Lino, uma viagem que dá em torno de 2 horas para ser feito o velório. O que me informaram é que o velório deve acontecer na casa do tio dele, não vai ser aqui na residência onde ele morava, onde o corpo foi encontrado. Me disseram que ainda tem um mau cheiro muito forte aqui dentro, está fechado, a gente não teve acesso à parte interna da casa, mas então a expectativa nesse momento é acredito que para muitos familiares, para os amigos, a conclusão dessa etapa muito triste com o velório depois do sepultamento da recém-nascida, da Ana Beatriz, que infelizmente morreu. E a gente vai seguir acompanhando de perto todos esses passos direto aqui de Novo Lino. Volto com você.
Muito bem, Bruno, você continua por aí. Qualquer movimentação, você pode nos acionar aqui para que a gente possa trazer a informação na velocidade em que ela acontece. Essa é a pequena Ana Beatriz, onde nós todos torcíamos. Até em alguns momentos nós vimos até o delegado Igor Diego citando quando ela fez ela fez 8 versões, ela trouxe 8 versões. Uma dessas versões, ela dizendo que tinha doado a criança para alguém. E aí trouxe um pouco de alegria, e o próprio delegado Igor Diego fez esse pronunciamento ontem falando que seria ótimo, porque não é descobrir com quem estaria essa criança para que ela fosse resgatada e voltasse com vida. Logo depois ela traz mais outras 2 versões mais próximas da realidade. Uma que ela teria se engasgado com o aleitamento, né, enquanto estava sendo amamentada, e depois ela fecha então a última versão dizendo que asfixiou a pequenininha com o travesseiro da própria criança. E depois o desfecho terrível que todos nós já conhecemos. Infelizmente, o corpinho da criança foi encontrado dentro de casa.